Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo um final de semana de grande importância. Quem me acompanha no sábado ou quem me acompanha no domingo, tome posse junto comigo desta primeira manhã que vivemos neste sábado, dia 7, que é o encontro com a vida religiosa, uma assembleia sinodal com a vida religiosa, religiosos e religiosas, e o fazemos com a ajuda da CRB. Nós passamos um tempo juntos para fazer aquelas perguntas a respeito do futuro da nossa igreja, como vamos responder às grandes exigências do nosso tempo, como vamos trabalhar, como será a nossa pastoral. Então eu agradeço muito a Deus por essa presença da vida religiosa em nossa Arquidiocese de Belém. Amanhã é Dia das Mães, então é com muita alegria que nós recebemos todo o coração das mães dentro do nosso coração, rezando por elas e pedindo todas as graças e bênçãos para as nossas queridas mamães. E amanhã eu darei posse para o novo pároco da paróquia do Bom Pastor, aí em Marituba, o Padre Fábio, que é o novo pároco da paróquia do Bom Pastor. Então eu estarei presente nesse domingo para a celebração desta Santa Missa. Também com a grande gratidão ao Padre Tieber, que foi transferido pela sua comunidade missionária para outras atividades, e na ação de graças e no elogio pelo bem que ele fez no meio de nós e no acolhimento agora ao novo pároco. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Creuza Maria Santos, de Belém. Dom Alberto, assisti matérias falando sobre os arautos do Evangelho. Como a Arquidiocese de Belém vê a presença deles aqui? Bom, Creuza, os arautos do Evangelho têm uma presença, uma casa, um núcleo de atividades em Castanhal. Algumas vezes eles exercem atividades também aqui. Eles estão sob uma análise da Santa Sé, então não é possível neste momento fazer afirmações a respeito da situação dos arautos do Evangelho. Todos os contatos que eu tive com eles foram muito positivos, foram muito bons, só que as pessoas estão sob a análise da Santa Sé. Nós temos que aguardar a decisão que será tomada em Roma e posteriormente, então, nós também poderemos divulgar. Marlon Aguiar, de Belém. Por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Marlon, veja só, existem algumas informações que passam para nós muito mais através da tradição do que de documentos propriamente escritos. A respeito de São Pedro, conta-se que quando começou aquela confusão toda de Nero que pôs fogo em Roma, que Pedro ficou com medo e estaria fugindo de Roma, né? E encontrou Jesus, que lhe apareceu, e ele perguntou: qual vades Domine, onde vais, Senhor? E Jesus, nessa aparição, teria dito: acho que eu vou morrer outra vez lá em Roma, porque você está fugindo. Não tem uma prova, isso aqui pode ser até uma lenda. No entanto, foi construída uma igreja que marca este possível episódio de uma revelação de São Pedro. E ele voltou para Roma e acabou sendo crucificado. E conta uma tradição que ele, na hora de ser crucificado, ele diz: podem me crucificar, mas por favor, virem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Josiane Lisboa Castanho, de Belém. Dom Alberto, por que algumas congregações religiosas são tão radicais e às vezes severas? Bom, veja só,
é muito difícil eu responder a essa pergunta sem saber a que tipo de congregação que se refere. Cada congregação tem o seu estilo. Então você vai pensar, por exemplo, essa semana eu celebrei no Carmelo. As irmãs do Carmelo vivem interiormente, são contemplativas, então não são radicais ou severas, elas são religiosas contemplativas, que descobriram o chamado de Deus de ser essa espécie de para-raio de oração para a nossa igreja. Outras congregações e ordens religiosas têm a característica mais missionária, é também exigente. Então, é muito difícil responder a esse tipo de pergunta quando a gente não sabe a que situação ela se refere. Mas eu posso dizer que as congregações religiosas, a vida religiosa é muito bonita, muito séria, muito digna e faz muito bem à igreja. Maurício Souza, de Belém. Dom Alberto, Dom Cid fará muita falta na nossa arquidiocese. É claro, um sacerdote com tamanha história de serviço, uma folha de serviços, uma disposição tão grande para fazer o bem em nossa igreja, é claro que ele faz falta. No entanto, a gente dá de presente, é igual uma família que tem um filho que se casa, vai dizer, esse filho vai fazer falta em casa, mas aí vai formar uma outra família. Então, Dom Cid, é claro que agora ele vai trabalhar formando uma outra realidade de igreja lá em Bragança, ajudando e junto com Dom Jesus. Então, nós agradecemos, temos o coração cheio de alegria pelo fato de a nossa arquidiocese ter podido oferecer à igreja um sacerdote para o episcopado. Cleiane Silva, Belém. Dom Alberto, quando a igreja aceitará as pessoas divorciadas para ajudar como ministro da Eucaristia? Bom, tem várias pessoas que são divorciadas e que são ministros da Sagrada Comunhão. O problema não está, o fato da pessoa ser divorciada não significa que ela não pode exercer este ministério. Uma pessoa que, além de ser divorciada, vive numa segunda união, ela deve ter o bom senso de não assumir uma missão de ministro da comunhão. Quer dizer que essa pessoa não pode trabalhar na igreja? Pode fazer muitas outras coisas, mas ela terá a prudência necessária de não exercer este ministério de ministro da comunhão. Recebi também uma pergunta: Jesus teve o livre-arbítrio? Jesus é Deus. Desde toda a eternidade, com o Pai e o Espírito Santo, porque Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. O Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é que assumiu a nossa carne. Mas nós aprendemos com a Escritura e aprendemos com a doutrina da igreja que Jesus se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Seria impensável imaginar que Jesus pudesse pecar, justamente porque ele é Deus. Então, o livre-arbítrio também, nós infelizmente podemos pecar, né? Gostaríamos de não pecar, mas podemos pecar. Mas Jesus é plenamente livre e o ato de entrega que ele fez, o ato quando ele diz assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Quando ele assumiu até o mais profundo do sofrimento para resgatar a todos nós, indo até o fundo, morrendo na cruz para nos elevar até Deus, então nós sabemos como isso é verdadeiro e como ele efetivamente viveu com toda a plenitude essa entrega na plena liberdade. É a palavra que nosso Senhor nos diz pela sua vida, pela sua presença, pelo seu jeito de viver, e ele nos faz crescer para nós aprendermos a superar todas as dificuldades e da nossa parte caminhar na estrada da liberdade, vencendo o pecado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.
Conversa com meu povo. Na escola do Bom Pastor. Vivemos um tempo especial de envolvimento pastoral na Arquidiocese de Belém, dentro de uma verdadeira moldura traçada pelo Espírito Santo. De um lado, o Sínodo Especial para a Amazônia, com seu documento final e a exortação apostólica Querida Amazônia. Eventos que foram como que provocados por um encontro dos bispos da Amazônia Legal, acontecido aqui mesmo em Belém. Envolvendo-nos plenamente está o rico magistério do Papa Francisco, que nos impulsiona a sair de nós mesmos e desenvolver o espírito missionário de uma igreja em saída, para frente e para o alto. Depois a escuta preparatória do Sínodo dos Bispos de 2023, uma meta aberta pelo Papa e pela Igreja para todos nós. Aqui, no chão de nossa terra, acontecem as etapas decisivas do primeiro Sínodo Arquidiocesano de Belém, além das iniciativas missionárias de nossa Igreja, que não perde tempo, mas é chamada a lançar-se a novos horizontes, a fim de que ninguém fique fora do alcance do Evangelho. Nos meses de maio e junho, a cada semana haverá um encontro sinodal com os diversos setores de atividades pastorais da Arquidiocese, num processo de envolvimento de todas as forças vivas de nossa Igreja. Na festa do Bom Pastor, somos chamados a seguir o Senhor, o pastor de todos os pastores, assim como deveremos espelhar em nossas atitudes a mente, o coração e os gestos do Senhor. Estamos diante da figura do Bom Pastor, cujas belas palavras incomodaram muitas pessoas que se sentiram atingidas e feridas, pois os mercenários com os quais foram comparados não cuidaram do povo que o próprio Deus lhes havia confiado. Estamos na escola do Bom Pastor, para que nossas atividades pastorais possam refletir suas palavras, seus sentimentos e seu coração. Nosso único mestre seja Jesus Cristo. Ressoe a palavra profética no livro do profeta Ezequiel. Como o pastor toma conta do rebanho, quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim irei visitar as minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e de escuridão. Eu as retirarei do meio dos povos e as recolherei do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Apacentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos córregos e em todas as regiões habitáveis do país. Eu as apacentarei em viçosas pastagens, e no alto monte de Israel estará o seu curral. Ali repousarão num belo redil e pastarão em suculentas pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Sabemos que Ele está no meio de nós e quando nos queremos bem e nos amamos com sinceridade, esta presença nos dá a inspiração para as decisões e os procedimentos em vista do bem de nosso povo,
e o crescimento da Igreja e do Reino de Deus. Deixemos-nos provocar positivamente para rever nossa docilidade ao bom pastor e nossas atitudes diante das muitas pessoas que de alguma forma nos são confiadas. Sim, aqui somos rebanho e pastor ao mesmo tempo. Quem entra pela porta é o pastor. Quem não entra pela porta no redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Nossa atitude pastoral, com cheiro de ovelhas, como gosta de dizer Papa Francisco, é primeiro um respeito profundo pelas pessoas. Entrar pela porta é levar em conta sua história, seus anseios, esperanças e problemas, superando julgamentos e preconceitos. E Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele será salvo, poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Encontrando-nos com ele, passaremos pela porta e chegaremos ao coração das pessoas. Se tudo começa em Cristo, dará certo. Ninguém se iluda pensando que poderá resolver todos os problemas apenas com as forças humanas. A atitude a ser tomada em consequência na escola do bom pastor é uma vida intensa de comunhão com Cristo para chegar ao coração das pessoas. Aquele que é o bom pastor, Jesus Cristo, outra característica, chama as ovelhas pelo nome e elas o escutam e o seguem. O Senhor quer que nós alcancemos a todos, sem exceção, e que conheçamos os nomes e as situações em que as pessoas se encontram. O trabalho pastoral há de ser personalizado e para isso haveremos de formar bem as pessoas que vão ao nosso encontro, que vão ao encontro das situações mais difíceis. Trata-se de um povo que assume atitudes pastorais, com o desejado número e qualidade de agentes. A atitude pastoral consequente será a ampliação de serviços e ministérios para alcançar o maior número possível de pessoas. Demos a palavra a São Paulo. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com o sem lei, me fiz um sem lei. Eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para dele me tornar participante. Mais um passo. O bom pastor caminha à frente das ovelhas. O aprendizado na escola de Jesus Bom Pastor pede que nós demos testemunho de coerência e vivência do Evangelho, não admitindo em nós mesmos qualquer relaxamento e infidelidade. E se acontecer de um de nós cair ao chão pelas suas fraquezas, venha imediatamente uma atitude pastoral de cuidado com quem agora, feito ovelha perdida, precisa de alguma pessoa que a ponha sobre os ombros para reintegrá-la nos serviços pastorais e na vida da igreja. Outro passo. O bom pastor caminha à frente das ovelhas. O aprendizado na escola de Jesus Bom Pastor pede que nós demos testemunho de coerência e vivência do Evangelho, não admitindo em nós mesmos qualquer relaxamento e infidelidade. E se acontecer de um de nós cair ao chão pelas suas fraquezas, venha imediatamente uma atitude pastoral de misericórdia e cuidado
com aquela pessoa que agora, feita ovelha perdida, precisa de quem a ponha sobre os ombros para reintegrá-la na vida da igreja e no exercício dos serviços pastorais. O bom pastor, em sua escola, chama e forma discípulos missionários, não apenas alunos. A eles, ele dá a vida em abundância e quer que estes se desdobrem na oferta da vida a todos os outros, que porventura ainda não se encontrem no rebanho do Senhor. Não somos pastores ou ovelhas profissionais, entre aspas, e assalariados, mas homens e mulheres que descobriram a fonte da vida em Jesus Cristo, não podendo acomodar-nos ou ficar calados. Abrem-se horizontes infindos para a nossa presença. Ninguém passe em vão ao nosso lado na igreja de Belém. Enfim, compartilhamos com o Senhor o projeto de um só rebanho e um só pastor. Não nos acomodemos com as divisões internas na igreja, nem com um mundo de indiferentes ou inimigos. O sangue derramado que nos salvou tem valor de eternidade e não nos permite ficar acomodados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco estamos de volta.